bem, continuando a aula, agora nós vamos para a aula de História. E nós podemos ver na página 12 e a página 13 que ela vai ser sobre os materiais, os documentos, históricos, Você vai para o material de apoio e você vai colar essas imagens de acordo com o que a questão pede. Por exemplo, documentos escritos. Quais são os documentos escritos? Os documentos escritos são mapa, revista, livro, diário, carta, Esses são alguns dos objetos que são documentos, na verdade, documentos escritos. E já as imagens você vai procurar obra de arte, fotografia, E você vai colocar aí neste lugar que as imagens, que podem ser considerados também documentos históricos, onde contam uma história. E os objetos? Quais são esses objetos? Pode ser máquina de escrever, boneca, ferro de passar. Esses objetos, eles também contam uma história de como que era a vida antigamente, E também construções e monumentos. Quais são? Ruínas e construções antigas, Que a gente já viu todas essas classificações. E depois você vai assinar a alternativa, Que indica forma de obter mais informações sobre um acontecimento no passado. Quais são as formas de obter mais informações sobre um acontecimento no passado? Observar fotografias do acontecimento, pesquisar documentos escritos relacionados ao que aconteceu, conversar com a pessoa que vivenciaram o acontecimento. Então, todas essas coisas aí você vai ver se é necessário para que possamos entender o que se passou na história. E a atividade de ir para casa você vai fazer aí na página 14, tá? Ela vai dizer o seguinte: as histórias de cada família não estão registradas apenas na memória das pessoas mais velhas, mas também em cartas ou cartões recebidos de famílias e amigos. Álbuns de fotografia, objetos, documentos, como a certidão de nascimento, vídeo caseiro, entre outras formas, Muitas vezes os nossos familiares gravam os vídeos da gente fazendo alguma coisa engraçada e depois elas nos apresentam esses vídeos, Sabendo disso, você vai fazer uma pesquisa com seus familiares, utilizando as questões a seguir e registre no caderno de história, tá? De que forma eles preservam a história da família? Qual é a forma que eles preservam a história da família de vocês? Em que documentos a história da sua família está registrada? Quais são os documentos que são registrados a história da sua família? Onde esses documentos são guardados? Se é em gaveta, se é no celular, se é no que for, você vai escrever. Por que esses documentos são guardados e não descartados? Por que esses documentos são guardados e não descartados? E depois você vai ver aí o que você aprendeu nesse capítulo de história. Que nós aprendemos sobre a história de imaginação, são diferentes das histórias vividas pelas pessoas. Muitas vezes as pessoas contam aquelas histórias imaginadas, onde ninguém teve o contato direto, mas as pessoas contam que é de passado de geração em geração, que pode ser os folclores, Mas também tem aquelas histórias vividas, que é a história que a pessoa vivenciou, que ela experimentou as coisas, Entre muitos povos africanos, os griots são responsáveis por preservar tradições e narrar histórias, Então, esses griots, eles são responsáveis para passar essa história de geração para geração nos povos africanos. E para estudar a história das pessoas, dos lugares, os historiadores utilizam diferentes maneiras, tipos de documentos, os quais podem estar registrados em forma de texto escrito, entrevista, imagem, objetos, construções e entre outros, que é o que nós acabamos de ver e que vocês vão colar na página 13, tá bom? Um beijo para vocês. E falando da aula de artes, na aula de artes vocês vão fazer uma bandeira do Brasil e vão pintar ela das cores verde, amarelo, azul e branco, que é as cores do nosso Brasil, tá? Verde representa a nossa mata, amarelo representa o ouro, E também nós temos o azul e as estrelas que vocês vão ter que desenhar de branco, tá bom? Que representam os nossos estados. Então, um beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau!